Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, não sabemos a que momento você vai acompanhar mais uma conversa sobre o Evangelho para além dos templos, ou seria para além dos tempos? Fica aí a reflexão. E na alegria, do encontro do meu querido amigo, irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Darlan. Uma alegria grande participar com você e dessa roda de conversa de amigos e amigas que a gente faz cada semana. Maravilha. Então, sem mais delongas, a gente só relembra os 4 canais que essa conversa é transmitida, que é o canal do Marcelo, o canal Causas da Vida, o canal do Frei Gilvander e o do companheiro também, Zé Vicente. Então, você que está em qualquer desses canais, muito obrigado pela sua companhia, pela sua contribuição. Comente, compartilha, divulgue para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E agora, sem mais delongas, neste 33º comum, o penúltimo do ano litúrgico, Papa Francisco propõe que seja celebrado o Dia Mundial dos Pobres. O evangelho lido nas comunidades é o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 32. E esse é o trecho famoso, do famoso discurso de Jesus sobre o que popularmente costumou se chamar do fim do mundo. Marcelo, atualiza para a gente, contextualiza esse evangelho para nós. Ele é assim um tanto cheio de... dá uma ideia de cheio de destruição, um evangelho de medo, Como que você pode atualizar ou trazer as primeiras impressões desse evangelho, por favor? Darlan, provavelmente esse evangelho é uma composição que vem dos anos 70 da nossa era, quando houve uma guerra entre o Império Romano e os judeus da Judeia que queriam se libertar do Império e fizeram uma revolução, uma rebelião, e foram esmagados. E os cristãos participaram desse momento sem participar, sem ficar do lado dos judeus diretamente, porque já estava havendo uma divisão, e, claro, também sem se colocar do lado do Império. Então, muitos deles tinham a reação que hoje em dia tem. Eu conheço pessoas, hoje acho que você conhece também, que quando a gente diz, olha, o exército israelita invadiu a faixa de Gaza, destruiu casas, bombardeou hospitais, qual é a reação das pessoas? Muitas vezes as pessoas dizem, puxa, isso é o fim do mundo. Quer dizer, essa expressão é o fim do mundo, é uma expressão para dizer não falta mais nada, chegou no fundo do poço. Então, o Evangelho diz que Jesus falou uma palavra sobre isso. E esse discurso dele, no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos só tem 2 capítulos de parábolas de discurso. Um é o capítulo 4, que são as parábolas do reino. E esse capítulo 13, que é o discurso sobre o fim do mundo. Então, Jesus diz como a gente deve ver isso. E aí, Darlan, como é que a gente deve ver isso? Com a esperança no projeto divino, vigilantes, com olhos abertos sobre a história e sobre o mundo, para saber interpretar o que está acontecendo, e, principalmente, na solidariedade e na vigilância para poder nos libertar. Muito bem, querido. Esse evangelho, esse evangelho de Marcos, ele recolhe palavras de Jesus que pudessem ajudar a comunidade a compreender melhor a realidade difícil e pesada que eles viviam naquele momento e assim pudessem, como é que eu posso falar, recuperar a esperança, E isso parece ter uma certa ligação com a realidade que a gente vive atualmente. Só que aí os fundamentalistas dizem, a Bíblia já tinha previsto que isso iria acontecer. Como que a gente pode responder a tal provocação, Marcelo? Eu tenho a impressão que é difícil raciocinar com quem é fanático. O fanatismo não se abre a um diálogo. Então não dá para a gente argumentar
Ele não cede a argumentos. Ele diz, não, eu creio nisso, é assim e acabou. Agora, para nós e para quem aceita refletir, a gente pode comparar a versão de Marcos, de Lucas e de Mateus e recolher as palavras de Jesus, que são, quando vocês virem essas coisas acontecerem, recobrem a esperança, levantem a cabeça. É a libertação de vocês que se aproxima. O Evangelho de Marcos não tem essas palavras, está no de Lucas. Mas é importante um ajudar o outro para poder a gente entender que são palavras de esperança, na qual Jesus diz, olha gente, pode ser o fim de um mundo, mas não o fim do mundo. Tá certo? Com certeza, certíssimo. Certíssimo. Mais explicado impossível. E aí, Marcelo, mais para frente, nessa passagem, né? Jesus manda aprender a lição da figueira. Como que a gente pode falar, né, desse trecho, dessa passagem do Evangelho, onde Jesus manda aprender sobre a lição da figueira? A figueira, de certo modo, é Israel. Na Bíblia inteira, a imagem da figueira é a imagem do povo de Israel. Agora, a figueira é um fruto que dá numa estação própria, no outono. Então, eu me lembro que quando eu ia à Itália, eu ia à casa de um amigo, Antônio Vermilli, que no terreiro dele, no quintal dele, tinham 2 figueiras enormes, bonitas. E quando eu vou em outubro, no final de setembro, aquelas figueiras estão cheias de figos. Agora, se eu vou em março, eu não encontro fruta nenhuma, é claro. Hoje, com as técnicas de irrigação, com esse negócio de semente e não sei qual, então é lógico que essa coisa das safras está muito relativa. A gente encontra milho o ano inteiro, a gente encontra... Mas no tempo de Jesus não é assim. Então ele está dizendo, saiba reconhecer em qual estação você está. Quando você vê que os frutos começam a aparecer, ou que a árvore começa a florir para dar fruto, você sabe que o verão está perto de chegar. Então, do mesmo jeito, certas coisas revelam, o Papa João 23 tirou essa palavra do Evangelho, sinais dos tempos. Será que a gente sabe ler e interpretar os sinais dos tempos? Jesus diz, vocês olham para o céu e sabem quando vai chover ou quando não vai chover. Por que vocês não reconhecem os sinais da história? Por exemplo, imagine a crise ecológica, Darlan. Quem vê essas coisas acontecendo, pergunta para que direção o mundo está andando. Agora, aí você diz, os governos estão fazendo COP29, COP30, mas o que é que até agora saiu de uma reunião internacional de governos? Aí a gente diz, até agora, nada ou muito pouco. Então, é nós que temos que mudar. É a partir das bases que vem a mudança de um cuidado ecológico, um respeito novo à natureza. Então é isso que Jesus nos diz com a lição da figueira. Quando vocês notam que ela está se cobrindo de frutos, chegou a estação. Então, do mesmo jeito também, na história, se estão acontecendo certas coisas, vocês sabem o que é que aquilo ali quando vai dar. Excelente lição. Eu acho que a natureza tem muito a nos dizer, e já diziam grandes escritores, estudiosos, que o poder é do povo, a transformação está no povo. Muito bem, meu povo. Então, concluindo mais essa roda de conversa, né? A gente sempre deixa uma palavrinha no final de cada roda de conversa. Em nossos dias, o protagonismo da juventude nos movimentos sociais e ecológicos, a nova articulação dos povos originários e o diálogo dos diversos setores da sociedade civil são justamente como as folhas da figueira, conforme Marcelo falou. Sinais de que se aproxima uma nova estação da vida e que podemos olhar, não no céu, mas na terra, a figura da nova humanidade que vem prefigurada no Cristo, o Cristo que vem e nos chama para segui-lo neste novo caminho de construção do projeto divino. Então, mesmo dos escombros do mundo que parece, vamos dizer assim, desmoronar, surge a promessa da vinda do novo ser humano representado por Jesus.
E procurando ser como Jesus, assumindo ser presença dele no mundo, todos nós, juntos e juntas, enquanto comunidade, seremos esse filho, essa filha do humano que resgatará o mundo e iniciará sempre uma história nova. Neste domingo, o Papa Francisco vai coordenar as celebrações do 8º ano que ele propôs que nesse domingo, 33º comum do ano, se celebra o Dia Mundial dos Pobres. Quer dizer, um dia mundial em que a gente olha para os pobres, não só para a pobreza como fenômeno, mas para as pessoas dos pobres. Então, esse ano, o tema desse ano, acho que é Deus escuta o clamor, Deus ouve o clamor dos pobres. Então, se Deus ouve e se nós somos discípulos de Jesus e queremos aprender com Ele aquilo que Deus faz, nós também temos que ouvir o clamor dos pobres, que é o clamor não apenas de voz, de palavra, mas o clamor surdo, o clamor, o grito pela vida que vem de todos os lados, de um aumento descomunal de pessoas passando necessidades. Então, no mundo inteiro, e pede de nós essa solidariedade, esse amor, essa compaixão solidária que, de fato, apressa a libertação e o projeto divino no mundo. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para vocês, um bom domingo, Darlan, e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado, Marcelo, obrigado a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanharam. Um ótimo domingo, uma excelente semana, e a gente segue, como sempre, né? Caminhando. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus.